Hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que muita gente me faz. Como que eu vim parar na Alemanha? Vem comigo que eu vou contar essa história. Hallo Leute, eu sou o Tomás, criador do Alemanha Cash, e hoje eu queria convidar você a clicar no botão inscrever-se, ativar as notificações e caso você esteja consumindo esse conteúdo via podcast, como por exemplo no Spotify ou na Apple Podcast, clicar no botão seguir aí para ficar por dentro quando a gente tiver novos vídeos. Sem mais demora, vamos comigo descobrir aí como é que foi minha trajetória até chegar na Alemanha. Los geht's! Bom, assim como muita gente, eu também mirei em outro país e acabei parando na Alemanha. Eu sei que não é o destino padrão de muitos brasileiros, muita gente, por questões de influência ou até facilidade da cultura, né, proximidade da língua, acaba escolhendo outros países para morar, né? Por exemplo, Estados Unidos, sei lá, Portugal, Itália, muito descendente italiano também mora na Itália, muita gente mora no Reino Unido. Então, a Alemanha às vezes acaba ficando no plano B ou plano C para muita gente, que também foi meu caso. Tudo começou lá atrás, quando eu me formei na universidade. Eu acabei fazendo um intercâmbio para a Austrália para melhorar o inglês e tudo mais, acabei ficando lá durante um ano. E aí quando voltei pro Brasil, na verdade eu fui, né, com o tempo determinado já para ficar nesse período e já ia regressar ao Brasil. Depois que você acaba morando fora um tempo, bichinho do intercâmbio, né, o bichinho de morar fora te morde. E aí você quer ficar com aquele sentimento de querer, né, explorar mais o mundo parece que acaba ficando menor para você. E aí foi o que aconteceu comigo, né, eu voltei pro Brasil, comecei a trabalhar lá e tudo mais. Tô falando bastante tudo mais. E foi o que aconteceu comigo. Eu regressei ao Brasil e lá continuei trabalhando, né? Sou da área de TI. E voltei para a mesma empresa que eu estava trabalhando e continuei lá trabalhando, mas sempre pensando, né, que um dia eu iria morar fora novamente. E aí foi o que aconteceu, né? Eu acabei decidindo mudar de emprego. Eu estava numa empresa brasileira mesmo, eu acabei mandando currículo para uma empresa alemã. Enfim, daí acabei tendo mais contato com projetos internacionais nessa empresa alemã que eu estava no Brasil. E pensei comigo, bom, vou aproveitar já que tinha melhorado meu inglês na Austrália, então acabei entrando nessa empresa para poder trabalhar em inglês, né, e aproveitar o conhecimento que eu adquiri lá na língua na Austrália. E aí eu comecei a procurar emprego fora do Brasil. Comecei a mandar currículos, fiz dezenas de entrevistas, muitas entrevistas mesmo. Não entendia do processo, não sabia como as empresas contratam, né, profissionais do exterior, então é um processo um pouco diferente. Eu acho que isso cabe um conteúdo à parte para explicar para vocês aí como foi a minha experiência em relação a procurar emprego no exterior. Mas eu mirei em muitos países aí, eu mirei em Inglaterra, tentei na Austrália de novo, Nova Zelândia, Irlanda, enfim, fui fazendo entrevistas em vários lugares aí para também pegar um pouco de experiência e começar a entender. E depois de um tempo eu fui vendo como é que funciona melhor o processo e tal, então acabei sendo um pouco mais assertivo, tanto na hora de construir o currículo quanto na hora de fazer as entrevistas. E aí foi indo, muitas entrevistas rolando e aquela coisa toda, muitos nãos, né? Então quando você está procurando emprego fora, eu acho que você ganha centenas de nãos até você conseguir uma vaga. Mas aí foi o que aconteceu, né? Na verdade, dois processos que foram mais à frente. O primeiro foi na Irlanda. Acabei até recebendo proposta da empresa e tal, mas eu achei meio sacanagem, porque eu pedi um salário X, depois diminuíram bastante o salário, e eu fiquei meio assim de aceitar essa vaga. E aí nesse momento foi quando eu e minha esposa, a gente já estava conversando sobre isso, né? Obviamente, que a gente sentou e conversou, daí eu falei, olha, se chegou essa proposta agora dessa empresa que eu não vou aceitar, em breve virá outra, né? Em breve vai acontecer outra, porque agora que eu já estou entendendo melhor como é que é o processo, eu acho que é só questão de tempo para conseguir uma vaga. E aí a gente acabou declinando essa vaga aí para a Irlanda, né, por esse fato que eu falei de eles ter baixado muito o salário. Mas durante esse período aí que eu estava, né, analisando essa proposta, eu comecei a procurar alguns contatos de pessoas que estavam morando na Irlanda, né, para saber como é que era e como é que funcionava, né, e essas questões todas aí que o Alemanha Cash resolve para vocês, eu fui procurar com amigos, né. E aí teve uma colega que comentou comigo, falou, nossa, legal e tal, mas por que você não dá uma olhada na Alemanha? Na Alemanha os salários são melhores, tem umas condições, né, socioeconômicas muito melhores, né, do que a Irlanda, na média, assim. E aí eu falei pra ela, não, mas eu não falo alemão, né, o que eu vou fazer na Alemanha? Ela disse, não, pra área de TI tem muitas vagas para falantes de inglês. E aí eu falei, ok, vamos dar uma olhada na Alemanha então. Conversando com a minha esposa novamente, até pelo fato que ela é do sul, né, ela é de Blumenau, que tem toda essa influência alemã. Ela falou, olha, se for para a Alemanha, eu acho que vai ser mais fácil a gente aceitar a proposta do que, né, para a Irlanda, que a gente também não tem muito conhecimento sobre lá, né. E aí foi o que aconteceu. Eu redirecionei as minhas buscas para a Alemanha e comecei a mandar currículos em inglês mesmo, carta de apresentação, falando, né, e daí como eu já estava também trabalhando numa empresa alemã, acabou ficando mais fácil para eles saberem, né. Eles conheciam a empresa que eu trabalhava, então isso tudo
acaba contando, né, pontos positivos para mim. E aí, como eu estava trabalhando numa empresa alemã e estava no meu currículo, acabou contando ponto para mim, né, muitos pontos para mim, porque eles sabiam como é que é a empresa, né, conheciam a empresa e tal, não era uma empresa do Brasil, apenas local lá. Os recrutadores aqui também não sabem como são as empresas do Brasil, né. Isso acabou facilitando um pouco até, eu acho, né, essa questão de conseguir um emprego na Alemanha. Que é aí que eu falei da segunda oportunidade, teve uma que foi bem na trave, assim, até o salário era ok e tal, mas na verdade faltou alguns conhecimentos técnicos que eu não tinha, específicos que eles precisavam, né, para aquela vaga, mas foi na trave, bem na trave, assim. Daí eu falei, opa, peraí, vai dar certo, logo vai dar certo. E aí, conversando com alguns colegas da empresa que eu estava trabalhando, eu falei com eles, falei, poxa, eu tô aí procurando emprego na Alemanha e tal, porque será que não tem uma vaga interna na empresa? E aí foi o que aconteceu, eu acabei aplicando para uma vaga interna na empresa mesmo que eu tava, né? Afinal de contas, nunca esteve no meu radar a Alemanha, daí foi o que eu falei, depois que aconteceu tudo aquilo. E eles acabaram me contratando direto aqui na Alemanha, eu não vim transferido, né? Direto por transferência interna da empresa. Basicamente, eu saí da minha empresa no Brasil, né? Da sede brasileira da empresa e comecei um novo contrato aqui na Alemanha. Enfim, daí foi mais ou menos o que aconteceu, né? Foi lá em 2017 isso. Eu recebi a proposta em fevereiro de 2017 e acabei embarcando para a Alemanha só no final de agosto, né? Então foi um longo período até vir visto, contrato de trabalho, toda essa confusão aí que vale vários conteúdos do Alemanha Cast aí pra gente falar. Mas esse período aí foi o período que demorou, né? De eu receber o contrato, assinar o contrato até desembarcar na Alemanha. E foi interessante porque eu tava na empresa alemã e não tinha essa política de transferir funcionários, ninguém que eu conheço veio por esse caminho até eu vir. Até porque, né, uma sede pegando funcionários da outra, já é difícil contratar gente, enfim, esse rolo todo. Mas acabou que deu certo. E aí eu vim para a Alemanha. O legal foi que a minha adaptação aqui foi bem tranquila, porque eu já tinha muita gente conhecida, né, que trabalhava comigo. Eu acabei trocando de projeto e tal, mas já tinha algumas pessoas que eu já tinha um certo conhecimento, né, por ter trabalhado 3 anos nessa empresa lá no Brasil. Muita gente fala que foi mais sorte, foi mais fácil para mim conseguir um emprego. De fato, para conseguir, né, convencer eles que eu não era um cara que ia entregar, foi mais de boa, porque eu já estava trabalhando na empresa fazia um bom tempo, mas na verdade foi o caminho mais longo, né? Eu tive que basicamente ficar 3 anos trabalhando na empresa até conseguir essa vaga interna que, né, acabou facilitando a minha vinda para a Alemanha. Eu acho que se eu tivesse começado a procurar emprego lá atrás, eu teria sido mais rápido, né? Não precisava ter esperado 3 anos para conseguir. Mas em resumo, né, assim como muita gente que eu conheço que começou a procurar emprego fora do Brasil, acabou aterrissando na Alemanha. Foi mais ou menos o meu caso também. Foi o que aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas, né? O pessoal procura emprego em outros países, né, que não a Alemanha, muito por causa da língua, provavelmente. Porque a Alemanha é essa caixa preta, né? A gente não sabe muito o que está acontecendo na Alemanha. Mas acabei aterrissando na Alemanha, né? Assim como muita gente que mira num lugar, mira no Canadá, mira nos Estados Unidos e acaba vindo para a Alemanha. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E daí que surgiu o Alemanha Cast no meio disso tudo, né? Porque como não tinha tantas informações mais profundas, assim, sobre a Alemanha, como é que era todo esse processo, dia a dia do trabalho, como era essa questão de alugar imóvel, né? Essa parte burocrática, tinha alguns conteúdos bastante na internet, aí blogs, alguns videozinhos mais curtos no YouTube, mas não tinha no formato que eu gostaria de acompanhar, né, para tirar as dúvidas. Então foi aí que eu criei o Alemanha Cast, né, que na época era só um podcast, hoje a gente está fazendo vídeos para o YouTube também, e foi de lá que, né, por essa falta de informação, por essa falta de conhecimento, né, sobre o país que eu acabei criando, né, esse canal. E desde então, lá de 2017, a gente começou a produzir. Na verdade o podcast começou só em 2018, né, outra história que dá para contar depois. Desde 2018 a gente está produzindo conteúdo e compartilhando aí com vocês o dia a dia da Alemanha. Inclusive, fica o convite, se você tiver também nessa fase aí para querer migrar ou de repente ver quais são as opções para morar na Alemanha, pode falar com a gente tem consultoria, a gente pode marcar uma conversa para trocar uma ideia aí para a gente mostrar como são os caminhos, né, todo esse suporte que eu não tive lá atrás, a gente pode prover para vocês. Enfim, depois desse rolo todo, nosso plano era ficar 3 anos aqui para decidir, né, se a gente ia gostar, não ia, verificar se a gente ia voltar para o Brasil, se a gente ia para outro lugar. E aí passaram os 3 anos, a gente se adaptou muito bem e acabou vindo corona, vindo pandemia, né, então a gente acabou meio que adiando nossos planos para mudar de país, né? Até a situação no Brasil agora está meio complexa e aquela história toda. Enfim, depois desse tempo a gente está bem feliz aqui e por hora a gente vai continuar aqui na Alemanha, que está valendo a pena. E é isso, espero que tenham gostado da minha história. Até a próxima, valeu? Tchau!